Falar de eleição a partir de agora. Solta a vinheta, Júlio! Ó, já voltando a falar de eleições, eu já tô aqui com o nosso Josival, tá? O Josival Pereira já tá aqui com a gente pra gente falar de eleição. Josival, a gente começa o pontapé inicial hoje, a Rede Tambaú de Comunicação, a série de entrevistas aos candidatos ao governo do estado da Paraíba, aqueles que comandarão os nossos destinos a partir do próximo ano, tá? Hoje o primeiro entrevistado é o governador do estado da Paraíba e candidato à reeleição, João Azevedo, né? Bom dia, boa tarde, Josival. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia para você, bom dia a todos os nossos telespectadores. Este é um momento sempre muito interessante, porque é preciso que a população escute os candidatos, olhe no olho do candidato, veja se o discurso do candidato está casando com aquilo que ele quer, ou pelo menos com aquilo que está dizendo. Então, esse momento em que a TV Tambaú está oferecendo aos candidatos é um momento que não pode ser perdido. São perguntas, é pouco tempo, mas são perguntas decisivas para o futuro da Paraíba. Então, eu convido a todos, nesse momento, se ligar na TV Tambaú, ficar ligado na TV Tambaú para ouvir o governador e depois, evidentemente, nós vamos analisar para ver qual é o verbo que o governador está conjugando nesse momento, se é fazer mais, se é dar continuidade, se é alargar, se é incluir, enfim. É interessante, esse momento é muito interessante para esse momento de eleição na Paraíba. É um tempo que será curto, porém precioso para todo o estado da Paraíba. Falando de Cabedelo, Cachoeira dos Índios, deixa eu já ir para o próximo estúdio, outro estúdio, onde Daniel Lustosa já está lá. Dirijo a bola para ele, começa a contar a partir de agora. Boa sorte, Daniel, e vamos lá. Bom dia, Arli. Bom dia a você que nos acompanha. Pois é, por ordem definida através de sorteio, nós conversamos essa rodada com o governador João Azevedo, do PSB, que disputa a reeleição. Convidamos todos os 8 candidatos ao governo e eles terão 15 minutos de entrevista. Então vamos direto para o assunto. Governador, seja bem-vindo. Vou começar falando sobre fome. Infelizmente, é um tema que aflige 33 milhões de brasileiros. O governo federal fez o auxílio, aumentou o valor, inclusive. Aqui na Paraíba, o programa está na mesa, prato cheio, mas a realidade é que pessoas continuam passando fome, vindo até a TV Tambaú, apelando para ter comida em casa. Eu quero saber, caso seja reeleito, como é que ficarão essas políticas? O senhor pretende ampliar? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, primeiramente, a quem nos assiste nesse momento. E dizer que essa é uma política extremamente importante. Infelizmente, a insegurança alimentar está atingindo cada vez mais pessoas no Brasil. Como você disse, nós voltamos ao mapa da fome. Essa era uma página virada no Brasil. Mas, infelizmente, a falta de políticas públicas nacionais, a própria falta de políticas públicas na geração de emprego e renda, levou o Brasil a essa situação. Aqui na Paraíba nós temos grandes programas, como Tá na Mesa, como o Prato Cheio, como mais do que dobramos o número de restaurantes populares aqui no estado, para que a gente possa enfrentar essa situação. Não há como fazer de conta que ela não existe. Ela é uma realidade e precisa ser enfrentada. E nós estamos atuando num programa que fornece mais de 1.300.000 refeições todos os meses para aquelas pessoas que mais precisam, a um preço simbólico de R$1. Considerando que o Estado banca toda a diferença desses programas. E programa como o Prato Cheio, que é um programa que é voltado para aquela população que vive em situação de rua, esse não tem custo nenhum para eles. E a gente faz em parceria com a Arquidiocese. Mas esse é um programa gigantesco, eu tenho muito orgulho desse programa, que nós conseguimos implantar de uma forma muito rápida na Paraíba. Entretanto, o bom seria que nem precisasse ter um programa como esse, que as pessoas pudessem ter o seu trabalho, a sua renda e ter o seu sustento familiar. Mas, candidato, recentemente o Tribunal de Contas do Estado interrompeu a ampliação desse programa Tá na Mesa e apontou ali a questão do critério da cidade escolhida para receber esse programa. Como é que vocês estão ajustando essas questões e por que o governo não conseguiu ampliar esse projeto agora, no fim do ano? Nós estamos hoje em 147 municípios do estado da Paraíba. A nossa intenção é fazer com que esse programa chegue a todos os municípios. Entretanto, o Tribunal de Contas não entendeu a justificativa que nós fizemos, porque há critérios sim. Nós estabelecemos critério de número de refeições fornecidas diariamente em função da população. E existe uma faixa de 10 a 20 mil habitantes e que tem uma determinada quantidade de refeições e que o tribunal entendeu que um município que tenha 11 mil não poderia ter o mesmo que um município que tenha 19 mil habitantes. Mas isso é um critério que nós estabelecemos. A questão do valor, ele é extraordinariamente satisfatório para o Estado, até porque a cotação que nós fizemos
para que essa realização dessa licitação era, em média, o valor do prato, R$12. A empresa que ganhou com, acho que, com R$6. Então, isso é muito vantajoso para o Estado. Enfim, são questões técnicas que nós estamos discutindo. Isso não abala o programa continua acontecendo. Isso são para as novas cidades que nós queremos abrir e vamos abrir, não tenho dúvida nenhuma. E que, esclarecido isso, a gente vai passar a ter esse programa beneficiando mais paraibanos e paraibanas que estão verdadeiramente precisando. Basta acompanhar o que acontece nesses vários municípios. Pessoas que chegam até cedo, muito cedo, 9, 10 horas da manhã, para entrar numa fila, para receber esse alimento. Porque muitas vezes é a única refeição do dia. Candidato, vamos fazer outro assunto aqui, porque o senhor foi secretário de Recursos Hídricos do Estado por 8 anos, agora está completando 4 anos como governador da Paraíba, e quem faz oposição ao seu governo critica justamente essa área, porque houve interrupção no fornecimento de água em cidades aqui do Estado, e eu queria saber como é que o senhor responde a essas críticas, principalmente no sentido de que obras dessa área não estão no ritmo esperado, de acordo com esses seus opositores. O que é que travou essas obras e por que muitas delas ainda não foram concluídas? Na verdade, aí, num processo eleitoral, existe o papel da oposição. A oposição vai chegar para Paraíba e tentar dizer que nada aconteceu. Isso é um processo de disputa. Entretanto, a realidade dos fatos é outra completamente diferente. Nós estamos fazendo hoje a maior adutora que a Paraíba já viu, que é a adutora do Curimataú. Está lá em execução, mas alguns candidatos se apresentam como se essa obra não tivesse sequer começado. É uma mentira, é um fake. Mas estamos lá executando, basta que as pessoas constatem essa execução. Nós estamos licitando obras que são extremamente importantes, como a adutora que vai sair de Campina Grande, levar água para Esperança, Remígio, Arara, Cacerengue, Solane e Bananeiras. Nós estamos fazendo redundância de abastecimento. O Brejo passou por 10 anos de chuvas abaixo da média. Resolvemos agora, a chuva chegou e além da chuva, graças a Deus que chegaram, nós tivemos condições de fazer a adutora que sai de Itauá até Guarabira, de Guarabira até Pirpirituba, que já beneficia 8 municípios diretamente que já estão regularizados. Então o governo agiu, o governo implantou obras sim, importantíssimas e estamos licitando agora uma grande obra que será a maior obra de adutoras do estado da Paraíba, uma obra com 358 quilômetros que vai atender a todos os municípios do Cariri, com recursos do Estado. Essas duas grandes adutoras, que são 750 milhões de reais sendo investidos, sem nenhum dinheiro do governo federal. Governo do Estado, recursos próprios do Estado, obtidos através de empréstimos que nós fizemos, para poder garantir segurança hídrica. Essa é uma das metas do nosso governo e nós vamos deixar absolutamente o Estado da Paraíba com a sua condição de segurança hídrica em todos os municípios. Isso não é promessa, não. Isso é compromisso, porque nós sabemos como fazer e estamos fazendo. Agora, uma obra de 350 quilômetros da adutora, ela não acontece em 3 meses, 2 meses, ela leva 2, 3 anos para ser concluída. Esse é um prazo que tem que ser entendido. Afinal de contas, são centenas, eu diria, de anos que se espera por uma ação governamental de verdade, que possa trazer segurança hídrica. E vamos levar a segurança hídrica, sim, para todos os municípios do estado da Paraíba. Candidato, eu li seu novo plano de governo e fala em ampliação de adutoras, de obras nessa área, mas não diz especificamente onde. O senhor fala da continuação dessas obras que estão em andamento ou tem novas obras que o senhor espera fazer caso seja reeleito? Não, a adutora do Cariri é uma nova obra, é uma obra que está projetada, aprovada dentro do Banco Mundial. Nós estamos realizando uma licitação internacional, é uma licitação que demora mais do que o normal, mas é uma obra absolutamente nova, é uma obra que nós vamos começar, bem como a adutora, essa que eu falei, que eu citei, que é a chamada adutora do Brejo, que é uma adutora que faz a redundância de abastecimento. Então o Brejo estará extremamente beneficiado, da mesma forma que o Curimataú, que terão uns 18 municípios da região do Curimataú com segurança hídrica total. O que aí sim podemos pensar em desenvolvimento econômico maior e mais rápido para essas regiões, quando você tem energia garantida, acesso, porque nós estamos terminando as últimas 2 estradas da região do Curimataú, acesso garantido e você tem segurança hídrica. Se você tem esse trinômio, você tem condições de atrair empresas para gerar emprego, gerar renda. É isso que nós queremos para a Paraíba. Candidato, vamos falar de saneamento básico. Os índices são muito baixos aqui na Paraíba. É uma realidade nacional, mas isso precisa ser tratado. Inclusive, o município de Santa Rita retirou da CAGEPA essa questão do fornecimento de água e de saneamento básico, justamente alegando também esses índices muito baixos. O que é que o senhor planeja
para a Cagepa nessa questão de fornecer um saneamento básico à população paraibana, já que isso impacta inclusive na saúde, que tem uma demanda muito grande agora devido à pandemia? Durante anos e anos e anos, a lógica da política na Paraíba, ela foi norteada para fazer investimentos naquelas cidades que tinham um número de eleitores muito maiores e tentar garantir reeleições de alguns grupos. Essa foi a lógica da Paraíba. Então, por isso que se você pegar, João Pessoa tem um percentual muito alto de atendimento, Campina Grande tem um percentual muito alto de atendimento, Guarabira tem um percentual muito grande de atendimento, mas as pequenas cidades foram esquecidas pelo poder público, muitas vezes em função dessa não condição de disputa no processo eleitoral. É diferente hoje. Nós estamos fazendo, e apenas uma observação, você que é da Cagepa e para a população paraibana, enquanto eu for governador, a Cagepa não será privatizada. Ela continuará sendo uma empresa pública para prestar um melhor serviço, principalmente naqueles municípios que, mesmo que você faça PPP em determinadas áreas, que é importante fazer parcerias público-privadas com algumas áreas, a gente não vai jamais privatizar a Cagepa. Diferentemente do que alguns opositores citam aí como única saída para o saneamento básico, a solução do saneamento básico na Paraíba, ser privatização. Não é verdade. Você pode ter, sim, parcerias público-privadas e nós estamos trabalhando com o BNDES em duas áreas, envolvendo 94 municípios, para que o BNDES apresente um modelo, faça uma modelagem econômica e que viabilize investimentos privados dentro do processo. Isso é uma característica que a própria lei de saneamento nos garante. Nós vamos trabalhar, sim, mas não com a privatização da empresa, porque é lógico que para qualquer grupo econômico é importante as grandes cidades, onde você tem uma receita maior, mas as pequenas cidades poderiam ficar abandonadas. Por isso a Cagepa vai continuar pública, vai continuar prestando o seu serviço. E estamos avançando, sim, nessa área de saneamento. Talvez poucas pessoas saibam, mas muitas vezes você encontra cidades do interior do estado 100% saneadas. 100% saneada, através de investimentos que foram feitos ao longo do tempo. Nós estamos investindo em saneamento básico, aqui em João Pessoa, estamos investindo em saneamento básico pelo menos em 8 cidades do interior, para reforçar esse sistema, principalmente nas maiores cidades do interior. Vamos falar aí de educação. Eu li o seu plano de governo e fala em criar um calendário de manutenção nas escolas públicas que pertencem ao Estado. Essa manutenção é importante para a escola não chegar a uma situação muito precária que inviabilize a realização das aulas, como já acontece aqui na Paraíba. Por que temos escolas que chegou a esse ponto? Por que não há reforma ainda? E como é que o senhor vai formatar esse calendário? Nós temos na Paraíba 640 escolas. 640 escolas, essa é a nossa rede. Desde o início do governo, que nós trabalhamos firmemente na reforma, ampliação, construção de ginásios. Eu lancei um programa chamado Bom de Bola para construir 93 ginásios em escolas. Já estão 65 prontos e 22 em execução. Nós fizemos reforma de 136 escolas. Fora essa, tem 97 em manutenção. Nós fizemos repasse para os municípios para que os próprios municípios construíssem escolas em número de 62 escolas. Os próprios municípios construíssem quadras cobertas para suas escolas municipais em número de 50. Nós conveniamos com os municípios, talvez um número recorde que na história da Paraíba nunca teve, que foram 440 milhões de reais na educação. Primeiro porque eu entendo que a educação é um sistema que vai da educação básica, por isso que nós estamos fazendo 213 creches nesse estado da Paraíba, porque há uma demanda muito grande, há uma defasagem com relação à creche. Nós estamos construindo essas 213 creches em parceria com os municípios, ajudando os municípios a ter escolas novas, ginásios novos e fazendo o nosso trabalho na nossa rede, com a construção de 17 escolas novas que nós já entregamos e mais 17 que estão em construção, além dessas reformas de ampliação. E aí não há problema nenhum, enquanto governador, admitir que ainda tem escolas que precisam. É óbvio, mas nós temos uma rede muito grande e que é importante ver o que nós caminhamos, o que nós já fizemos. Alguma coisa ainda necessária? Claro que é. Existem escolas que precisam passar por reforma e passarão, sem sombra de dúvida. É uma questão de tempo. Muita gente colocou e coloca de uma forma equivocada, dizer, por que não aproveitou a pandemia enquanto as escolas estavam sem aulas para reformar? Porque talvez alguns que dizem isso sabem, mas o fazem por má fé,
de que naquele período sequer licitar as obras você conseguia, porque você não tinha empresas que apareciam para fazer as obras, porque não tinham condições de tocar obras durante a pandemia. Essa é uma realidade. Insumos deixaram de ser fornecidos, ferro, cabo elétrico, enfim, um conjunto de elementos importantes para essas reformas deixaram de ser fornecidos pelos fabricantes porque não tinham como entregar. E isso tudo gerou um problema na cadeia produtiva na área da construção. É preciso entender, é preciso falar a verdade para que a gente possa ter uma discussão muito clara daquilo que a gente consegue ou não fazer. Candidato, nós só temos 2 minutos. Vou trazer uma questão, o senhor respondesse muito rápido, que é ainda educação, mas na área de concurso. O senhor tinha uma meta de 4.000 profissionais por concurso, conseguiu entregar 2.000. Tivemos uma pandemia, mas o que é que o senhor projeta para os próximos 4 anos, caso seja reeleito? Como é que fica também o concurso da AESA, que era uma promessa de campanha sua e que não saiu ainda? O concurso da AESA já está em formatação, já está autorizado, é uma questão de burocracia apenas. O concurso da educação, nós vamos renovar em 2023 um novo concurso. É importante entender, e graças a Deus nós temos uma capacidade muito grande de esquecer as coisas e os momentos difíceis, mas a pandemia houve sim e trouxe em determinados momentos a impossibilidade de continuar determinados processos. Nós fizemos um concurso, chamamos 2.000 professores novos, vamos fazer concurso agora, inclusive agora ampliando não só para as áreas técnicas, para professores do ensino normal e além dos técnicos que trabalham na área da educação, psicopedagogos, etc., assistentes sociais, para fazer com que a equipe toda fique montada. Esse é o nosso objetivo e vamos cumprir, porque palavra, nós fizemos concursos nesse estado, 1.400 vagas para civil, 1.000 vaga da Procuradoria-Geral, na DOCAS, ou seja, nós fomos o governo que mais fizemos concurso na história dessa Paraíba recente dos últimos 10 anos. Sobrou aí 30 segundos para o senhor fazer as considerações finais. Eu que agradeço a cada paraibana, a cada paraibano e peço humildemente essa renovação do nosso mandato para continuar fazendo essa Paraíba melhor. Na educação, como nós estamos fazendo, com a interiorização da média e alta complexidade. Na educação, que nós já ganhamos prêmios nacional. Na geração de emprego, que todos os meses nós conseguimos gerar emprego, saldo positivo de emprego. Fazer com que o nosso povo tenha o olhar do cuidado. Do cuidado. É isso que eu espero que no dia 2 de outubro as pessoas reconheçam o nosso trabalho. A Rita de Comunicação agradece a presença do governador e candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB. Erli, amanhã a gente segue essa nossa rodada com a candidata do PSOL, Adjane Simplício. Até lá. Obrigado, Daniel. Agradecendo também o entrevistado. Eu estou aqui no estúdio com o Josival Pereira. Josival, para a gente tratar, na verdade, de temas que foram abordados, parabenizar o Daniel Lustosa, temas que foram abordados aqui, segurança alimentar, ou seja, fome. Fome eu sei que eu recebo muita gente batendo na porta aqui da TV. Segurança hídrica, ou seja, água de beber, ou seja, comida, água de beber e educação também foi abordado, né, Josival? Eu acho que começou bem. Nós começamos bem esse debate para a população porque a entrevista começou abordando 5 temas interessantes, 5 temas importantes. Você já falou a questão da fome e a segurança hídrica, o outro a questão do abastecimento d'água, ampliação da rede de abastecimento d'água de João Pessoa. E aí o governador acrescentou que depois que essa área de abastecimento estiver resolvida, dá para se pensar num projeto maior de desenvolvimento da Paraíba. A questão da educação foi tratada também imediatamente a questão dos concursos públicos e, enfim, 5 temas que são muito caros para a Paraíba. Essas perguntas serão certamente repetidas, ou quase todas, ou de outras formas, aos candidatos, que é para que a população possa comparar efetivamente quem se saiu melhor em tudo isso. O que nós vimos nessa entrevista de hoje é o governador defendendo o legado dele, defendendo a realização dele. Eu acho que a continuidade, em grande parte, a eleição de quem disputa a reeleição, ele defende o que fez, apresenta o que fez, o volume de coisas que fez e projeta para frente aquilo que vai colocar. Então, o governador João Azevedo teve a oportunidade de defender o que fez em algumas áreas interessantes. Essa, por exemplo, do social, é um tema muito melindroso para esse momento, muito nevrálgico para esse momento, porque de fato aumentou a fome. Aumentou a fome. Você me dizia aqui no intervalo que, mesmo morando pouco tempo em João Pessoa, nunca tinha visto tantas pessoas nas calçadas pedindo comida.
E esse é um tema esse é um assunto e é uma realidade que está realmente no estado inteiro, tá? No país inteiro. Aumentou o número de pessoas com fome pedindo, fora as pessoas que não conseguem sair de casa, não conseguem ir para o centro, não conseguem ser vistas. Essa história da fome tem muitas pessoas invisíveis. Você passa fome e você não vê que está passando fome, o governo não vê que está passando fome. Então, esse é um tema que eu acho que no decorrer da campanha, ele vai entrar de forma mais forte no decorrer da campanha, porque é preciso se ter. O governador tem já um programa formatado. Ele está defendendo esse programa, um programa que está formatado. Ele defende a estrutura, um alicerce que, segundo ele, foi montado, já está montado, e ele quer, nesse alicerce, continuar sendo a base do próximo governo. No debate, certamente, vão aparecer de outros candidatos projetos que eles vão defender, projetos que eles vão defender, que vão apresentar, e fica essa disputa. Tem um aqui formatado, o modelo é esse, mas os outros candidatos vão apresentar, o modelo é esse, o formato é esse, enfim. Mas o governador teve essa oportunidade no social. Essa história do abastecimento, Daniel tem razão, é um tema que sempre aparece nas entrevistas, e tem, eu acho que são as áreas que estão mais descobertas em termos de saneamento. O sertão, hoje é interessante, o sertão que já passou muita sede, o sertão tem hoje tem água até sobrando, e tem adutoras que abastecem as maiores cidades. Nós não temos muitos problemas de abastecimento d'água no sertão do estado da Paraíba, que está dentro do compasso. Agora, nós temos problemas no Brejo. Tivemos o problema do Brejo por conta da seca. Ninguém esperava uma seca prolongada que houve no Brejo. E aí foi preciso obras de emergência, enfim, adutoras rápidas, de engate rápido, para poder resolver o problema em uma cidade. E hoje o governador fala de adutoras de redundância, que são cidades que já têm adutoras, e vai chegar uma outra, né? Vai chegar uma outra que tem redundância. Essa história tem um projeto para resolver isso. Tem o projeto do Curimataú. Essa é uma obra que realmente já começou há mais tempo, né? E essa está andando mais devagar. Eu acho que essa poderia ter um ritmo maior, efetivamente, já começou há mais tempo. E tem esse projeto novo, que é todo o Cariri, que agora tem água. A água da transposição ali dá para se resolver. Esse problema do abastecimento. Eu sinto, claro que não dava tempo num programa de 15 minutos e tal, mas eu sinto, olhando os programas de governo de todos os candidatos, eu sinto uma ausência, e eu vou dizer aqui, uma ausência, por exemplo, de projetos de desenvolvimento na área de industrialização ou coisa parecida, né? Enfim, e eu acho que esse é um tema que não pode ser esquecido. Tudo bem, tem a indústria do turismo, você coloca, mas é a industrialização de uma maneira geral. Não precisa ser o modelo antigo de eu quero uma grande fábrica, eu quero não sei o quê. Você vê, nós temos um exemplo no interior, que é Itaporanga. A indústria de Itaporanga é de pano de chão, de rodilha. E é uma indústria que Itaporanga não tem desemprego em Itaporanga hoje. Não tem desemprego em Itaporanga. Deixa eu te agradecer. Amanhã a gente vai estar aqui de volta, né? Ou seja, todos os dias a gente vai estar aqui, todo dia com um candidato diferente. E lembrando, na verdade, recapitulando o que tu disse aqui, a gente conversando aqui já no ar aqui, o senhor falou que vamos olhar para a tela e ver no olhar do candidato. Olhar no olho do candidato. É para isso que a gente está aqui, para liberar o tempo e você olhar para o seu candidato nos olhos aqui. Isso é interessante, porque às vezes o candidato está dizendo uma coisa, está lendo um texto, está dizendo que vai fazer, mas você olha no olho dele e você vê que ele não está acreditando no que ele está dizendo. Obrigado, Josival. Amanhã nós estamos de volta. Tá? Ô, meu diretor Júlio César, vou para o intervalo rapidinho. Na volta o Tirineto continua.